Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês alguns casos verídicos que aconteceram e esses casos se tornaram tão conhecidos e tão famosos que todos foram inspirados em filmes, inclusive filmes conhecidos por todos nós. Não se esquecendo que todos esses relatos, segundo consta, foram casos verídicos. Somente um, creio eu, que não se tem certeza se é história ou lenda, ok? Então vamos lá. O primeiro caso inspirou um crime americano, um filme que foi feito em 2007 devido a essa história, que foi a história da tortura de Sylvia Likens. Então vamos lá? Em 1965, um casal que trabalhava em um parque de diversões itinerante deixou suas duas filhas adolescentes, Sylvia Likens e Jenny Likens, sob os cuidados de Gertrudes Baniszewicz, que era uma conhecida cujos filhos frequentavam a mesma escola que as irmãs Likens. As meninas ficariam sob os cuidados de Gertrudes por algum tempo e a mulher foi paga durante esse período para cuidar delas. Em poucas semanas, Gertrudes começou a maltratar física e verbalmente as meninas, acusando-as de promiscuidade e de roubo. As agressões foram aumentando com o passar do tempo, principalmente com Sylvia, que era a garota mais velha. Gertrudes começou a convidar outras pessoas para participar das sessões de tortura, inclusive seus próprios filhos menores de idade e também seus vizinhos. A garota de 16 anos foi espancada com diversos objetos, queimada com cigarros, forçada a ficar sem comer, insultada e teve objetos introduzidos em si por 3 meses, até que finalmente a garota não suportou mais as torturas e faleceu. Gertrudes foi acusada de assassinato em primeiro grau e foi condenada à prisão perpétua. Surgiram mais tarde rumores de que Baniszewicz era obcecada pelos seus filhos e ela sentia um ciúme irracional deles, fazendo com que achasse que Sylvia, a garota mais velha, seria uma ameaça para ela. O crime causou choque e indignação geral, sendo conhecido como o pior ato criminoso contra um indivíduo em Indiana. Esse caso foi tão comentado que, devido a essa história, foi verídica, inspirou o filme Um Crime Americano em 2007, ok? Esse foi um dos primeiros relatos e vamos agora à segunda história que inspirou aquele filme que muitos devem ter assistido, Uma Viagem para o Inferno, em 2005. Então vamos lá? Na década de 90, nos arredores de Sydney, um grupo de andarilhos encontrou 2 corpos em decomposição na floresta. A polícia, ao ser alertada, a polícia australiana passou a investigar o caso e descobrir mais corpos em covas rasas na mesma floresta. As investigações do caso foram se aprofundando até que um turista procurou a polícia após ser abordado por um homem armado, que ele dizia se chamar Bill. O retrato falado feito pelo turista apontou para Ivan Milat, um homem que já tinha passagem pela polícia por estupro, um crime na qual também usou o nome de Bill. Na primeira busca na casa do suspeito, foram encontrados armas, equipamentos e bens retirados de suas vítimas. Ivan Milat foi condenado à prisão perpétua 6 vezes e é um dos serial killers mais famosos da Austrália.
Foram atribuídos a ele 7 assassinatos e ele é suspeito de muitos outros. Então, para vocês verem que devido ao caso ter tido uma repercussão muito grande, foi transformado também no filme Uma Viagem para o Inferno, em 2005, da qual tenho certeza que muitos de nós já assistimos, ok? A terceira história é a Assombração da Família Snedeker. Na verdade, foi essa história que inspirou o filme Evocando Espíritos em 2009. Comente aí se você já assistiu esse filme. Dizem que a família Snedeker se mudou para Sutton, nos Estados Unidos, para ficar mais próximo da clínica na qual o seu filho mais velho, que tinha câncer, recebia tratamento. A família dizia não saber, mas a casa para a qual haviam se mudado tinha sido uma funerária no passado, que era a casa funerária Hallancan. O filho mais velho da família começou a alegar que ele via fantasmas na casa. Mas como o garoto passava pelo tratamento da sua doença de câncer, as visões foram atribuídas aos remédios fortes que ele tomava. Com o passar do tempo, porém, a personalidade do menino mudou drasticamente, transformando-o numa pessoa violenta e sombria. Sua doença também só piorou. Outros membros da família também começaram a sentir presenças e toques estranhos dentro da residência. Ed, Lorraine e Warren foram chamados para estudar o que acontecia na casa. O casal passou muitas semanas na casa e, antes de ir embora, assegurou à família que a casa já estava limpa da energia sobrenatural, o que, por coincidência ou não, aconteceu junto com a recuperação do filho mais velho da família. Os Snedeker se mudaram da casa após 2 anos. O caso da casa Hallan ficou conhecido nos Estados Unidos e muitas teorias e boatos surgiram em torno dele. Alguns dizem que os espíritos na casa queriam se vingar porque os funcionários da funerária praticavam necrofilia com seus corpos. Outros dizem que rituais satânicos eram feitos dentro da casa usando vários corpos. Vale dizer que muita gente não dá crédito nenhum a esse caso. Ray Gerton, escritor contratado pelos Warren para registrar o evento, disse que as histórias da família não batiam e que ele foi orientado pelos Warren a inventar coisas para que a trama contada no livro fizesse sentido. Os Snedeker, assim como os Lutz de Amityville, fizeram muito dinheiro contando e vendendo sua história para livros e programas de TV e filmes. Então, até hoje, tem-se uma dúvida se realmente o fato ocorreu ou não. Fato é que toda essa comoção e toda essa história em torno desta casa acabou inspirando o filme Evocando Espírito em 2009, ok? Então agora vamos para a próxima história, que é de Alexander Sawney Bean. Conta a história que Alexander Sawney Bean foi um escocês que viveu no século XVI, não se sabe ao certo a data. Conta-se que ele teve 14 filhos que se reproduziram incestuosamente e acabaram gerando um clã que emboscava e matava viajantes para roubar suas coisas. Todos eles moravam numa caverna escondida em uma área costeira, cuja entrada ficava bloqueada pela água quando a maré estava alta. Segundo dizem, os corpos das vítimas eram levados para a caverna, onde eles eram desmembrados e comidos.
Mais de 1000 mortes foram creditadas a esse clã. Eventualmente, eles foram descobertos e capturados vivos. As mulheres teriam sido queimadas vivas e os homens teriam tido seus órgãos genitais, as mãos e os pés, arrancados e deixados para sangrar até a morte. Essa história absurdamente sangrenta pode não ser verdade. É impossível atestar sua veracidade. E cá para nós, mesmo que haja um fundo real de verdade nela, é certa de que foi aumentada ao longo dos anos. De qualquer forma, inspirou vários filmes, inclusive pelo mestre de terror Wes Craven, que fez o filme Quadrilha de Sádicos, onde ele conta a história de uma família de canibais que mora nas colinas do deserto de Nevada, nos Estados Unidos. E no filme eles sobrevivem roubando e devorando viajantes. O filme também teve um remake em 2006 chamado A Viagem Maldita. Acho que muitos de vocês já assistiram. Então, tá aí mais uma história que essa não se tem certeza se foi real ou não, mas que inspirou esse filme, ok? Vamos agora à próxima história, que inspirou um filme, A Maldição dos Mortos-Vivos, de 1988. Essa história se resume de um caso acontecido com Clairvius Narcisse, que foi um homem haitiano que ele morreu e foi enterrado em 1962. Após alguns dias na cova, ele teria sido ressuscitado pelo feiticeiro voodoo, que o teria transformado em seu escravo, mantendo-o cativo com o uso de uma planta alucinógena colocada na comida. Essa história bizarra aconteceu mesmo e tornou Narcisse conhecido como um zumbi de verdade. E se você quiser saber a história toda, a ME já fez uma reportagem contando os detalhes. O caso virou livro de não ficção e o Wes Craven adaptou a história em A Maldição dos Mortos-Vivos. E no filme, um antropólogo norte-americano enviado para o Haiti para estudar certo pó que poderia ter o poder de induzir as pessoas para a morte. E ao acordar, depois em estado de transe. E além de ser um conto de terror, o filme é uma crítica também ao regime ditatorial que Haiti vivia na época. Mas dizem que esse fato realmente aconteceu. Por isso deu razão à Maldição dos Mortos-Vivos, que foi o filme de 1988, pessoal. E agora eu trago para vocês o caso mais famoso que inspirou o filme Terror em Amityville em 1979, que eu acredito que muitos de nós já assistimos, né? Então, talvez seja o caso mais famoso de filme envolvendo uma história de terror verdadeira, que na verdade aconteceu no dia 13 de novembro de 1974. Ronald DeFeo cometeu um massacre em sua casa, localizada no número 112 da Ocean Avenue. Utilizando uma espingarda, ele matou toda a sua família, o seu pai, sua mãe, seus 2 irmãos e suas 2 irmãs. DeFeo disse à polícia que uma voz o ordenou a cometer tal ato. Cerca de um ano depois do massacre, isso já em 1975, a família Lutz se mudou para a propriedade. George, Kate e seus 3 filhos passaram a morar na casa de Ronald. Muitos fenômenos estranhos começaram a acontecer, como odores, ruídos e objetos que se moviam sozinhos. A família mudou abruptamente de humor e um dos filhos teve uma das mãos esmagada por uma janela.
A filha mais nova, a Missy, arranjou um amigo imaginário, Jody, que assume formas de anjo e de porco, segundo a cabeça da menina, né? E os fenômenos foram tão intensos que os Lutzes deixaram a casa após 28 dias. Essa casa ainda existe, foi reformada e estava sendo alugada há poucos anos. Os Lutzes foram à imprensa com a história e ela acabou gerando livros e também uma franquia de filmes de terror que já acumula quase 2 dezenas de longas metragens. Então foi uma história verídica, mas graças a essa história toda foi feito um dos filmes mais famosos que todos nós conhecemos, que é Terror em Amityville, que foi produzido em 1979. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês gostem. Deixe o seu comentário. Não esqueçam de ativar as notificações para receberem os novos conteúdos. E pessoal, não deixem de dar seu like para que o YouTube possa entender que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. E se você tem alguma história de terror, alguma história de assombração que você já vivenciou ou alguém já lhe contou, mande para o nosso blog Lolita Garcês, que nós vamos estar narrando aqui no canal, ok? Desde já agradecemos a todos, um grande abraço e até a próxima!